E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Ó, como prometido, nossa revisãozinha para o Provão Paulista, da segunda série do ensino médio. Lembrando que essa revisão também serve para a terceira série do ensino médio, afinal o conteúdo vai ser o mesmo, tá? A revisão ela é baseada no edital do Provão Paulista, onde estão lá os conteúdos que serão cobrados na prova de História, por exemplo, tá? Então espero que ajude bastante. Não esquecem, pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, dá aquela clicada no coraçãozinho, ajuda a fortalecer o canal do Fabião, tá? Bom, bora lá então. Pessoal, o primeiro conteúdo do edital da segunda série do ensino médio, ele trata da formação dos estados modernos, então a formação dos países europeus e dos aspectos políticos e socioculturais do antigo regime. Lembrando que antigo regime é o nome dado ao estado absolutista. Bom, pessoal, esse é o nosso mapinha mental que fala sobre o absolutismo monárquico, o Estado absolutista ou o Estado moderno europeu. Lembrando que essa figura que aparece aqui é Luís XIV, ele que é considerado o expoente máximo do absolutismo. É dele, por exemplo, a frase "o Estado sou eu". Bom, características do Estado moderno, como que foi o surgimento do Estado moderno, tá? O Estado moderno, ele surge após a crise da Idade Média, a crise do feudalismo, que foi causada pelas guerras que aconteceram na Europa, entre elas a Guerra dos 100 Anos, a Guerra de Reconquista, que levou à formação de Portugal e Espanha. A Europa passou por uma série de tensões sociais envolvendo pandemias, por exemplo, a peste bubônica, algumas revoltas camponesas, na França, por exemplo, as Jacqueries, o renascimento cultural e científico, ou seja, começam a surgir questionamentos ao antigo regime, ao Estado absolutista, o renascimento comercial e urbano e o fortalecimento da burguesia, por exemplo. A burguesia, uma classe social, né, cujo modelo feudal, modelo medieval, ele não combinava com essas atividades econômicas da burguesia. Então a burguesia ela vai ser muito importante para o surgimento do chamado Estado moderno, porque a gente vai ter uma espécie de aliança entre a burguesia e o rei que vão levar à centralização política, e o resultado final é o fortalecimento do rei e do Estado, uma centralização política, repetindo, que vai favorecer muito as atividades econômicas dessa classe social, a burguesia. Bom, pensando na prova agora, eu acho que a atenção tem que ficar aqui, ó, a burocracia estatal. O que seria a burocracia estatal? É a organização do Estado, tá? Nessa organização você tem impostos, né, esses impostos que vão sustentar o Estado, leis, uma constituição que, por exemplo, que vai determinar direitos e deveres, mas lembrando que em um Estado absolutista, o rei está acima das leis, funcionários que vão ajudar o rei na administração pública e um exército permanente. Então, o rei ele passa a ter o monopólio do uso da força, uma força repressiva que também vai garantir o seu poder. Então, essas são as características básicas do Estado moderno. Lembrando, o Estado moderno ele surge após a crise do sistema feudal, né, o final da Idade Média, dando início à chamada Idade Moderna. Bom, o modelo econômico do Estado absolutista é o chamado mercantilismo. O mercantilismo ele é baseado na forte intervenção do Estado nas atividades econômicas, ou seja, o Estado controlador, o Estado que monopoliza atividades econômicas ou que tem empresas que monopolizam certas atividades, ou seja, o Estado grande na intervenção econômica, o que é o contrário do pensamento liberal capitalista, que prega um Estado mínimo, um Estado apenas regulador das atividades econômicas. Então, como sugestão para a prova, eu focaria aqui, o mercantilismo ele é marcado por forte intervenção do Estado na atividade econômica. Características do mercantilismo: o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, então o acúmulo de riquezas, manter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos, medidas protecionistas, por exemplo, criação de tarifas alfandegárias, que evitam lá, por exemplo, ou dificultam a importação, tá? O colonialismo, então, possuir colônias, facilitava e muito manter a balança comercial favorável. Lembrando que o colonialismo ele tem como base o chamado Pacto Colonial, ou seja, a colônia ela só pode fazer comércio com a sua metrópole, vendendo matéria-prima a preços baixos e comprando produtos industrializados a preços altos. Esse é o Pacto Colonial. Bom, aqui, pessoal, eu tenho os chamados teóricos do absolutismo, ou seja, pensadores que de alguma forma defendem que o Estado deve ser absolutista.
O primeiro deles, esse aqui, ó, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele é o principal teórico da teoria do direito divino. Ou seja, na visão dele, o rei só é rei por escolha divina, por determinação divina. Não foram os homens que deram o poder ao rei, foi Deus que o escolheu. E se foi Deus que escolheu, ninguém pode contestar. Então, ó, tá aqui, essa frase que está aqui em vermelho embaixo, ó, o trono real não é o trono de um homem, é o trono do próprio Deus. Portanto, a pessoa do rei é sagrada e atacá-lo de qualquer forma é sacrilégio. Tá, pessoal? Então, esse é o textinho que normalmente cai sobre o Jacques Bossuet. Nicolau Maquiavel, considerado o pai da ciência política. Maquiavel, ele escreve uma obra muito importante chamada O Pequeno Príncipe. Tô brincando, pessoal. A obra do Maquiavel é O Príncipe. É uma espécie de manual de política, né, que dá dicas para o governante, para o rei, o que ele deve fazer, que medidas ele deve tomar, como ele deve agir para manter os interesses do Estado e para manter o poder. Então, para o Maquiavel, política e moral caminham separados. O rei ele pode fazer tudo que for necessário para manter o poder. Então, por exemplo, essa frase que está aqui, ó, os fins justificam os meios. Ela não é do Maquiavel, mas ela acaba resumindo, né, o pensamento do Maquiavel. Ou seja, tudo que o rei fizer para manter os interesses do Estado, manter o poder, é válido, é considerado válido, portanto, os fins justificariam os meios. Dica para a questão sobre Maquiavel: política e moral caminham separados. Então, nada deve estar acima dos interesses do Estado. Isso significa, então, que o rei pode quebrar acordos, pode trair, pode enganar. Beleza, pessoal? Ó, é melhor ser temido ou amado? Segundo Maquiavel, seria bom ter um equilíbrio, né, entre o temor e o amor. Mas se for para escolher, é melhor ser temido, porque o amor ele pode ser traído. Agora, o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele escreveu uma obra chamada O Leviatã. O Leviatã é um monstro mitológico, então o Hobbes ele associa o Estado, o governo, ao monstro, né? Ah, mas por que o governo seria ou deveria ser um monstro? Porque na visão dele, o homem no seu estado de natureza, totalmente livre, sem nenhuma regra, onde só a natureza era o limite da sua liberdade total. Nesse estado de natureza, segundo Hobbes, o homem é mau, é perverso, é ganancioso, é violento. Ele está em constante estado de guerra. Aí, para sair do estado de natureza e passar a viver em sociedade, o ser humano ele deve abrir mão da sua liberdade original para viver sobre as regras de uma sociedade, uma espécie de contrato social. É por isso que o Hobbes ele é considerado um dos contratualistas, junto com Locke e com Jean-Jacques Rousseau. Então, para viver em sociedade, esse homem que é mau por natureza, ele vai precisar de um Estado forte, que se imponha pelo medo, para evitar essa maldade original, evitar, por exemplo, que o homem se autodestrua. Então, essa frase aqui do Hobbes, ó, o homem é lobo do homem, ou seja, o homem é predador do próprio homem, está em constante estado de guerra, ela acaba resumindo bem o pensamento do Thomas Hobbes. Então, para viver em sociedade e sair desse estado de guerra constante, o homem deve abrir mão da sua liberdade original para viver sob a regência de um Estado absolutista e de um rei com poder absoluto. O Estado, portanto, deve ser forte e controlar a população pelo medo. Ó, pessoal, sobre a sociedade do antigo regime, né, então, sobre os aspectos políticos e sociais, como está no edital, é importante lembrar que a sociedade do Estado absolutista é uma sociedade estamental. Então, assim, no topo da pirâmide você tem o clero, 1% da população, a nobreza, 2, 3% da população. Essas são as classes privilegiadas. Por exemplo, eles não pagam impostos. E na base da pirâmide, mais de 90% da população, está o chamado terceiro estado. Então, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, camponeses, servos, artesãos, a burguesia. A burguesia que está ficando forte economicamente, mas ela não tem poderes políticos. E é essa luta que vai acontecer a partir daqui, tá? Entre a burguesia tentando eliminar os privilégios da nobreza e tomar o lugar da nobreza do controle político dos estados, tá? Então, a sociedade do antigo regime, do absolutismo, é uma sociedade estamental, ou seja, você não tem mobilidade social e a burguesia vai lutar para acabar com isso, tá? Por exemplo, na Revolução Francesa. Essa é uma dica boa, tá? Bora! Bom, o segundo tema do edital é o movimento iluminista, o iluminismo.
século das luzes, e o liberalismo econômico e político. Certo? Um tema aí muito importante para qualquer vestibular, tá? Então vamos lá para o nosso mapinha mental. Ó, primeiro ponto de atenção, o iluminismo, ele é um movimento filosófico que é contrário, ou seja, ele vai combater o antigo regime, que como a gente viu agora há pouco, é o Estado absolutista. Aí uma super dica pensando em prova. O movimento iluminista ele é inspirado na razão e na ciência, então ele busca dar autonomia ao ser humano e essa autonomia seria baseada na razão e na ciência. O movimento iluminista ele faz críticas ao absolutismo. Então eu separei aqui para vocês uma listinha das críticas que os pensadores iluministas faziam ao absolutismo. O primeiro deles, obviamente, é o poder absoluto dos reis. Então, uma crítica ao autoritarismo, a centralização política exagerada nas mãos do rei. Outra crítica importante, ela se refere aos privilégios da nobreza e do clero. Lembra, na sociedade do absolutismo, aquela pirâmide social, então eu tenho lá no topo o clero, primeiro estado, aí a segunda camada, a nobreza, o chamado segundo estado. E a maioria da população é representada aqui pelo chamado terceiro estado. Então, uma sociedade desigual que privilegiava o clero e a nobreza, e os pensadores iluministas, que representavam os ideais da burguesia, por exemplo, eles criticavam esses privilégios. Outra crítica muito importante é a chamada teoria do direito divino, que colocava o rei como escolhido por Deus, então o poder do rei seria dado por Deus. Defendiam, portanto, um Estado laico, atenção pessoal, Estado laico, onde a religião é separada da política, por exemplo. E obviamente que eles eram contra a interferência da igreja nas questões políticas. Outro aspecto importante aí relacionado a esse cara aqui, ao Adam Smith, é o iluminismo, principalmente o liberalismo econômico, ele é contra a interferência do Estado na economia. Essa é uma crítica direta à política mercantilista. Lembrando que na política mercantilista era o Estado que controlava a atividade econômica diretamente, intervindo demais na economia. Então, para o pensador iluminista, o Estado ele deve ser apenas um regulador. Ele é contra, portanto, aquela interferência grande do Estado na economia. Bom, temos aqui os pensadores iluministas, tá? O Barão de Montesquieu, talvez o mais influente deles, ele tem uma obra chamada O Espírito das Leis, e aqui ele defende o quê? A pessoa que tem o poder vai abusar dele. A única forma de evitar isso é dividindo o poder. Por isso, ele é o criador do chamado sistema tripartite, ou seja, você divide os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes eles devem ser autônomos e independentes e equivalentes. Nenhum deve ser maior que o outro. Qual que seria o objetivo disso? Um poder limitaria a ação do outro, evitando abusos. Lembrando que o sistema tripartite ele é adotado pela maioria absoluta dos países do mundo. O John Locke agora, considerado o pai do liberalismo político, pai do sistema democrático atual. Ele defende o chamado jus naturale, ou seja, todas as pessoas elas já nascem com os seus direitos naturais. Direitos naturais, portanto, que são inalienáveis. O que significa isso? Ninguém pode tirar de você. Quais são os jus naturales, segundo Locke, os direitos naturais? A vida, atenção, a liberdade, a liberdade e a propriedade, tá, pessoal? Liberdade aqui de novo e a propriedade. O direito de adquirir e manter a sua propriedade privada, por exemplo, o que mostra a influência do pensamento da burguesia aqui, tá? Então, segundo Locke, que é um dos contratualistas, qual deve ser a função do Estado? O Estado deve garantir os direitos naturais que são inalienáveis. Então, a principal função do Estado é defender os chamados direitos naturais. Jean-Jacques Rousseau, outro pensador importante. O Jean-Jacques Rousseau ele acaba contestando o pensamento do Thomas Hobbes, que é um dos teóricos do absolutismo. Para o Rousseau, o homem no seu estado de natureza, totalmente livre, onde só a natureza era o limite para a sua liberdade total, o ser humano ele nasce bom. Então ele fala o contrário do Hobbes. Para o Hobbes, o ser humano nasce mal. Segundo Rousseau, quando o ser humano ele sai do estado de natureza, totalmente livre, para passar a viver em sociedade, a sociedade o corrompe e ele se torna mau, ganancioso, perigoso, violento. E para o Rousseau, a causa de todos os males da sociedade
é a propriedade privada. É, portanto, o surgimento da propriedade privada, que causou todos os males sociais. O Rousseau, ele defende o quê? Um contrato social para viver em sociedade. Segundo ele, a democracia ela deveria ser direta, ou seja, os próprios cidadãos diretamente seriam responsáveis pela elaboração das leis. Então, as leis partiriam de uma vontade geral. Atenção, pessoal, vontade geral. A partir dessa vontade geral, todos deveriam seguir as regras que foram estabelecidas pelo próprio cidadão. Então, obedecer às leis seria como obedecer a você mesmo. Então, não faria sentido você desrespeitar as leis, tá, pessoal? Então, o Jean-Jacques Rousseau, o homem no seu estado de natureza, ele é bom, a sociedade o corrompe. E para viver em sociedade, o ser humano ele tem que abrir mão dessa liberdade total, liberdade original, para viver sobre regras, mas essas regras elas devem partir de uma vontade geral. E obedecer essas regras, que vêm da vontade geral, seria como obedecer a você mesmo. Insistindo nisso, hein, pessoal, o Rousseau ele defende uma democracia direta. O que significa? Que o próprio cidadão participa diretamente das decisões. Agora, o Adam Smith ele é considerado o pai do atual liberalismo capitalista, então o pai da economia moderna. O que ele defende? Atenção, lembrando que aqui é uma crítica ao mercantilismo. O Estado ele deve ser apenas um regulador, um Estado mínimo, uma espécie de mão invisível. Está aqui, ó. O Estado deveria ser, portanto, uma mão invisível. Ao invés de interferir diretamente nas atividades econômicas, controlando, monopolizando, o Estado deve o quê? Apenas regular. Ele defende, portanto, o livre mercado. A economia seria regida por uma espécie de leis naturais, tá? Por exemplo, a lei da oferta e da procura. O que determinaria o preço das coisas não seria o Estado, mas a demanda, a procura. Então, quanto mais mercadoria, menor o preço. Quanto menos mercadoria, maior o preço. Essa é a lei da oferta e da procura. Lembrando, o Adam Smith ele critica o Estado mercantilista e ele defende a pouca interferência do Estado na economia. Então, o Estado deve ser mínimo, apenas regulador das atividades econômicas. Não esquece disso, tá, pessoal? Uma espécie de mão invisível. Então, de acordo com o pensamento liberal, a gente pensa assim, ó, propriedade privada, iniciativa privada, liberdade econômica, liberalismo econômico, mão invisível, lei da oferta e da procura. São todas palavrinhas-chave aí para acertar questões sobre o liberalismo econômico do Adam Smith. Pessoal, lembrando uma coisa muito importante mesmo, os filósofos iluministas, eles acabaram tendo uma influência muito grande sobre o mundo atual, o mundo ocidental principalmente, tá? E o ano passado, na prova, caiu bastante sobre a independência dos Estados Unidos. Não sei se esse ano eles vão cobrar de novo, mas a influência do pensamento iluminista na independência dos Estados Unidos. Lembrando lá que a Carta de Independência dos Estados Unidos, escrita lá pelo Thomas Jefferson, ela é toda inspirada no pensamento iluminista, ou seja, nos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas aí tem uma contradição, né? Embora a independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos ele tenha sido forjado com base no pensamento iluminista e tenha servido de inspiração para as outras independências do continente americano, os seus ideais de liberdade e igualdade, a escravidão foi mantida. Então, olha só que coisa interessante, né? Você forja um país nos ideais de liberdade e igualdade, então todos são iguais perante a lei, e mantém o sistema escravista. É uma contradição muito grande. E outra coisa para pensar, né? O John Locke, que é o pai do jus naturale, direitos naturais, a vida e a liberdade, ele era sócio de uma empresa que traficava escravizados. E aí? Bora? Bom, a próxima dica do edital é do artesanato à fábrica e as transformações no mundo do trabalho. Então a gente vai falar agora de revolução industrial. Tá, pessoal, aqui eu focaria nessas transformações no mundo de trabalho, né? Então o cara ele sai da área rural, então ele era um trabalhador rural e ele vai passar a trabalhar nas fábricas. Aí você tem uma mudança muito grande e fique esperto com isso, ó. O ser humano que era regido, o trabalhador, o camponês que era regido pelo tempo da natureza, então a estação do ano, o nascer do sol, o pôr do sol, a luz natural, agora ele passa a ser regido pelo tempo da fábrica, o tempo do relógio. Então a rotina da fábrica, horário de entrada, horário de saída, eu acho bom ficar esperto com isso, tá?
Bom, agora mapinha mental, bora. Esse mapinha mental, ele fala da primeira revolução industrial. Lembrando que a primeira revolução industrial, ela acontece só na Inglaterra, entre 1760 e 1860, primeira fase da revolução industrial. Lembrando que para alguns autores a gente está na quarta revolução industrial já, tá? Bom, a gente vai por aqui, ó, os antecedentes. Aí, na dica do digital fala assim, ó, do artesanato até a fábrica. Do artesanato até a fábrica. Então, eu acredito que na prova eles vão perguntar sobre as transformações que ocorreram. Bom, produção artesanal. O artesão, lá na Idade Média, por exemplo, ele era dono dos meios de produção. Atenção a isso, hein, pessoal? Dono dos meios de produção. O que significa isso? Que o local, as ferramentas, a matéria-prima e até a venda do produto, tudo era controlado pelo artesão, que trabalhava numa oficina doméstica com poucos ajudantes. Bom, qual é o problema aqui? A produção era muito lenta, mas na Idade Média, quando a população crescia também muito lentamente, esse modelo acabava dando conta. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, surgem as primeiras manufaturas. Aí atenção, porque aqui tem mudança importante, ó. Quais foram as transformações? Agora, um empresário, ele é o dono dos meios de produção. Ó, de novo apareceu meio de produção. O que é o meio de produção? É o local, quer dizer, a fábrica, as ferramentas, a matéria-prima. Agora, elas pertencem ao empresário. O artesão, ele perdeu o controle do meio de produção e agora vai sobrar para ele fazer o quê? Vender a sua força de trabalho, vender o seu braço de trabalho. É nessa fase, agora muita atenção, que começa a divisão do trabalho em etapas, ou seja, cada artesão ele passa a ser responsável por uma etapa do processo, o que obviamente vai agilizar, porque o trabalhador ele vai ficando especializado naquela etapa. Mas com isso, o trabalhador, o artesão, ele perdeu o controle do processo produtivo, ou seja, uma espécie de alienação. Ele não sabe mais fazer o produto inteiro, portanto, a sua mão de obra ela perde o valor. A gente tem, portanto, o surgimento do chamado sistema capitalista, onde o trabalhador ele troca sua força de trabalho por um salário. Lembrando que o Marx, né, pessoal, ele trata muito desse conceito aqui, ó, o conceito de mais-valia. Então, a mais-valia é o quê? É o lucro. E quanto desse lucro, né, da riqueza produzida, acaba ficando para o trabalhador, para o operário. Lembrando, né, pessoal, que toda vez que alguém é contratado, ela trabalha durante o mês, né, normalmente e recebe o salário lá no final do mês. Então, o que o trabalhador recebe é uma parte da riqueza que ele mesmo produziu. Lembrando que sempre a maior parte fica com o empresário. Bom, agora mais uma transição da manufatura, que ainda é a produção manual, para a chamada maquinofatura. Obviamente, como o nome diz, é a introdução de máquinas no processo produtivo, o que obviamente vai aumentar a velocidade. Por exemplo, o surgimento dos primeiros teares mecânicos, que vai substituir, por exemplo, muita gente na linha de produção de tecidos. O motor a vapor, que é a grande revolução da primeira revolução industrial, né, inventado por Thomas Newcomen, mas ele foi aperfeiçoado por esse cara aqui, ó, o James Watt. Então ele vai ser empregado nas máquinas e vai aumentar e muito a velocidade, aumentar a produtividade. Então a gente tem aqui o início da introdução de máquinas no processo produtivo e é, na realidade, a Revolução Industrial. Bom, as classes sociais desse período aqui, né, muito debatidas pelo Karl Marx, né? A gente tem a burguesia, atenção, a burguesia que é dona do capital, ou seja, dona do meio de produção, dona das fábricas, e o proletariado, que é aquele que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Temos, portanto, o sistema capitalista industrial. Bom, a primeira revolução industrial, ela aconteceu só na Inglaterra. E aqui, ó, muito cobrado no vestibular também, a gente tem os motivos do pioneirismo inglês. Lembrando que pioneirismo é ser o primeiro. Bom, a Inglaterra, depois da Revolução Burguesa, Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, a burguesia passou a ter um controle muito grande sobre o Estado inglês. Então, a influência da burguesia facilitou o processo de revolução industrial. A Inglaterra, ela conseguiu acumular muito capital, ou seja, muito dinheiro, muito ouro, através da sua política mercantilista. Lembrando que parte desse ouro ele veio do Brasil, tá, pessoal, através de Portugal. Então, com base na política mercantilista, no pré-capitalismo, portanto, a Inglaterra conseguiu acumular capital para investir nas fábricas e nas máquinas. A Inglaterra tinha no seu território grandes jazidas de minério de ferro, também de carvão mineral, o que também
facilitava, né? Portanto, tem a matéria-prima, que é o ferro, e o combustível, que é o carvão mineral, a fonte de energia, e faltava o quê? Mão de obra barata para trabalhar nas fábricas. Essa mão de obra barata, ela veio da política dos cercamentos, tá? Aí, pessoal, vamos fazer uma interpretaçãozinha para vocês. Ó. Uma frase, um textinho aí que ilustra a política dos cercamentos sobre as ovelhas. Vamos lá. As ovelhas são animais tão mansos, tão fofinhos, né? Mas que ao mesmo tempo são tão ferozes que comem as casas, comem as terras e até as pessoas. Esse texto, né, ele ilustra o que foi a política dos cercamentos. No interior da Inglaterra, camponeses pobres trabalhavam na agricultura, uma agricultura de sobrevivência, de subsistência, e essas terras começaram a ser tomadas, cercadas por esses cercamentos para a criação de ovelhas. Obviamente e os camponeses foram expulsos. Obviamente que a quantidade de mão de obra para cuidar das ovelhas é muito menor. Vai acontecer também uma mecanização na produção agrícola, ou seja, os trabalhadores eles perderam o emprego na área rural e tiveram que ir para onde? Para as cidades. Nas cidades, a população cresceu muito, a população urbana cresceu muito, muita gente disponível para trabalhar nas fábricas. Se você tem muita gente, o salário cai. Então, esse foi o resultado da chamada política dos cercamentos, interpretando o texto. A ovelha que come gente, então, tirou emprego, a pessoa teve que sair do campo. Que come casa, tirou a casa, porque o cara perdeu o emprego no campo, e tirou a terra também, porque ele perdeu a terra. Tá? Essa é a explicação para esse textinho que envolve a política dos cercamentos. Fique esperto com isso, tá? Bom, portanto, os fatores que permitiram a Inglaterra ser a primeira da Revolução Industrial foi um governo com forte influência da burguesia, capital acumulado com a política mercantilista, reservas de minério de ferro e de carvão mineral e, através da política dos cercamentos, mão de obra disponível e barata para trabalhar nessas fábricas. A Revolução Industrial ela também trouxe uma revolução nos transportes. A locomotiva a vapor, que substituiu a carroça, e o navio a vapor, que substituiu a caravela. Então, aumentou a capacidade e a velocidade de transporte, o que é fundamental para a Revolução Industrial. Bom, agora um ponto de extrema atenção, as transformações do mundo do trabalho, as condições de trabalho. Em toda a Revolução Industrial, todo país que passou por Revolução Industrial, no começo, então, as condições dos trabalhadores eram sempre péssimas e dramáticas. Então, você não tem, por exemplo, direitos trabalhistas, os salários são baixos e as jornadas são muito longas, os ambientes eles são insalubres, ou seja, eles fazem mal à saúde. Então, pessoal, fique esperto com esse termo aqui, ó, ambiente insalubre. E preferência para a contratação de mão de obra feminina e infantil, mas aqui infantil que eu falo é 7, 8 anos, é criança mesmo, tá? Aí para que essa mão de obra? O objetivo do empresário é ter o maior lucro possível. Então ele queria pagar o mínimo possível pela mão de obra e por isso contratava crianças. Bom, essas condições precárias, elas acabaram levando ao surgimento de movimentos sociais. Por exemplo, o ludismo, os chamados quebradores de máquinas. Como o nome diz, eles culpavam as máquinas pela fome, pela miséria e pela desigualdade. O que eles começaram a fazer? Invadiam as fábricas e quebravam tudo. Os líderes foram presos e enforcados. Esse movimento, obviamente, não deu certo. O cartismo, que tem esse nome devido a um documento chamado Carta do Povo, que foi escrita por esse cara aqui, ó, William Louvet. O que falava esse documento? Ele falava em direitos trabalhistas, então melhores condições de trabalho, mas também falava de direitos políticos, por exemplo, o sufrágio universal masculino. O sufrágio é voto, então seria voto para todos os homens. A maior participação política, portanto, os trabalhadores queriam representantes do parlamento. Outras entidades importantes eram chamadas trade unions, que seria uma espécie de sindicato atual, tá? Essas trade unions, que representavam os setores dos trabalhadores, conseguiram vários avanços importantes em relação à lei trabalhista, por exemplo, a limitação do trabalho infantil e uma jornada de 10 horas por dia. Lembrando que a jornada no Brasil hoje é de 8 horas diárias. Bom, os impactos ambientais da Revolução Industrial. Obviamente que a mineração, a queima do carvão mineral, o desmatamento, a procura por matéria-primas, quanto maior a velocidade da produção, maior a pressão sobre os recursos naturais. A próxima dica do edital é a Revolução Francesa e o período napoleônico. Então, foi só essa dica do edital, tá? Revolução Francesa e período napoleônico. A gente vai focar nos motivos que levaram à Revolução Francesa
E do período napoleônico, uma coisa que teve interferência direta na história do Brasil e na nossa independência, que foi o bloqueio continental, né, que Napoleão impôs à Inglaterra, tá? Então a gente vai no mapinha mental agora, mas a gente vai tratar de apenas alguns trechos do mapinha mental da Revolução Francesa. É claro, se você quiser assistir inteiro, tem lá no canal do Fabião uma aula completinha sobre a Revolução Francesa. Completinha mesmo, tá? Mas se quiser, procura lá, canal do Fabião, @prof. Fabião. Bom, a Revolução Francesa, uma das mais importantes revoluções da história, tão importante que ela serve de marco histórico, né? Então, quando acontece a Revolução Francesa, termina a chamada Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea, que é a nossa idade atual, idade histórica atual. Bom, vamos aos motivos da Revolução Francesa. A França, ela passava por uma grave crise social. Ela tinha um governo, um Estado absolutista, né? Luís XVI governava a França, um rei autoritário. A sociedade era extremamente desigual, uma população miserável, camponeses miseráveis. A população urbana de Paris, por exemplo, chamada sans-culottes, vivia em condições precárias. A França, ela estava numa grave crise econômica, principalmente devido a duas guerras. A Guerra dos Sete Anos com a Inglaterra, que a França perdeu, e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que a França deu apoio aos colonos lá dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Então essas guerras acabaram piorando a situação. E a nobreza e o clero eram as classes privilegiadas que eram sustentadas pelos impostos pagos pela burguesia, pelos camponeses, pelos sans-culottes, o chamado terceiro estado. Bom, a Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa e ela tem inspiração no pensamento iluminista. Tanto que o lema da Revolução Francesa, que está aqui, ó, para guardar, tá, pessoal? Liberdade, igualdade e fraternidade, obviamente que ele é inspirado no pensamento iluminista. Então, liberté, igualité e fraternité, o lema aí da Revolução Francesa, de novo, é um movimento da burguesia. Bom, aí um ponto de extrema atenção. Tá vendo essa charge aqui? Eu sei que ela tá pequenininha, mas eu estou descrevendo para vocês, ó. Tem um carinha embaixo e esse carinha, ele tá com dois caras nas costas. O primeiro aqui representa o clero, o outro aqui representa a nobreza e o que está embaixo representa o chamado terceiro estado. Então a gente tem o primeiro estado francês, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza. O que essas duas classes têm em comum? Elas são privilegiadas, elas não pagam impostos, são sustentadas pelos impostos pagos pelo terceiro estado, entre eles a burguesia. Lembrando que a burguesia está ficando muito forte economicamente, mas ela não tem poder nas decisões políticas. Então, há uma insatisfação geral, né? Insatisfação política, desigualdade social, crise econômica, fome, miséria, desigualdade. Nesse contexto, o clero e a nobreza queriam manter os seus privilégios. Tem até uma frase, né, atribuída à esposa do Luís XVI, a Maria Antonieta. Ela teria dito, tá? Não é comprovado que ela disse, mas ela teria dito: a população está passando fome, se não tem pão, que comam brioches. O brioche que seria ali um pãozinho mais simples, tá? Bom, a Revolução Francesa, ela tem esses motivos, mas o início da Revolução é a chamada queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão do Luís XVI, que era um símbolo do absolutismo monárquico. Ali ele colocava, por exemplo, os seus adversários políticos, mas era também um reservatório de armas. Então, no dia 14 de julho de 1789, a população de Paris invadiu a Bastilha e esse é considerado o evento que dá início à chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela termina com um golpe de Estado que foi dado por esse carinha aqui, ó, Napoleão Bonaparte, personagem importantíssimo da história, né, pessoal? Então, Napoleão Bonaparte, ele deu o golpe chamado 18 de Brumário e acabou encerrando a Revolução Francesa. Bom, pessoal, ó, de novo, né, quem tiver interesse em assistir essa aula completinha, procura lá no Fabião, mas eu acho que pensando na prova, são esses aspectos que podem ser cobrados. Bom, agora o período napoleônico, né, como o edital está pedindo. O Napoleão Bonaparte, ele tinha como objetivo conquistar toda a Europa. Na realidade, né, ele dizia que queria levar os ideais da Revolução Francesa para todo o continente europeu. E inicia lá um processo de expansão territorial. A França começa a conquistar
vários territórios, vários países na Europa, por exemplo, a Espanha, né, invadiu vários países, passou a ter influência política em vários países também. Bom, Napoleão Bonaparte, ele tinha como objetivo principal conquistar a Inglaterra. Tá? Então, mas a Inglaterra era uma potência naval na época. O que Napoleão faz? Ele pega a marinha francesa, junto com a marinha espanhola, a Espanha que ele já dominava, e tenta invadir a Inglaterra. Aí na Batalha de Trafalgar, a marinha inglesa derrotou a marinha francesa e a marinha espanhola juntas, ou seja, foi uma humilhação militar para o Napoleão Bonaparte. Bom, por isso, o que ele fez? Ele decretou o chamado bloqueio continental. Atenção, acho que é esse que é o nosso ponto de atenção. O que foi o bloqueio continental? Napoleão proibiu todos os países da Europa de realizarem comércio com a Inglaterra. Aí Portugal entra na história, porque Portugal era um grande aliado da Inglaterra e Portugal teria que decidir se ficaria do lado da França ou da Inglaterra. A família real portuguesa, Dom João governava Portugal na época porque a rainha Dona Maria I estava doida. Olha o nome da minha sogra, hein? Dona Maria I estava doida, então o Dom João governava Portugal. E a decisão portuguesa foi ficar do lado da Inglaterra e não respeitar o bloqueio napoleônico. Resultado, Napoleão manda invadir Portugal e a família real, com a ajuda da Inglaterra, foge para o Brasil, o que vai ser decisivo para a independência do nosso país. Napoleão ele foi finalmente derrotado lá depois do governo dos 100 dias, em 1815. Quando Napoleão ele dominou a maioria dos países europeus, ele mudou fronteiras, tirou famílias reais tradicionais do poder, colocou gente da confiança dele, colocou parentes para governar os países. Então, Napoleão ele fez um regaço na Europa. Quando ele foi derrotado em 1815, foi feita uma reunião. Essa reunião foi feita em Viena, na Áustria. E nessa reunião ficou decidido o que seria feito com as mudanças impostas por Napoleão Bonaparte. Então, atenção, porque tem dica importante para acertar. O Congresso de Viena ele foi uma reação conservadora aos movimentos liberais europeus. Então, lá em Viena, as elites europeias, as monarquias tradicionais e conservadoras, decidiram pela restauração, ou seja, tudo que Napoleão e a Revolução Francesa alteraram voltaria atrás, as fronteiras, as famílias reais que foram retiradas do poder seriam reconduzidas ao poder pelo princípio da legitimidade. Então, apareceu o Congresso de Viena para vocês. Duas palavrinhas, restauração e legitimidade. Ou seja, as mudanças feitas por Napoleão, elas seriam revertidas. Outro ponto de atenção, nessa reunião em Viena, foi criado um gigantesco exército chamado Santa Aliança, e essa Santa Aliança, ela tinha como objetivo de evitar novos movimentos liberais na Europa. Seria um exército formado pela Rússia, pela Prússia, atual Alemanha, e pela Áustria. E qualquer movimento parecido com a Revolução Francesa seria amassado, seria encerrado por esse exército. Outro objetivo importante que eles tinham também era a recolonização dos países americanos, que conseguiram suas independências, mas aí os Estados Unidos não vai deixar, tá? Então, Congresso de Viena, 1815, na Áustria, restauração e legitimidade. Uma boa dica, hein? Tudo que eu acabei de explicar está aqui embaixo, nesse pedacinho do mapinha mental. Lembrando, hein, pessoal, que essa aula sobre Napoleão Bonaparte você encontra completinha também lá no canal do Fabião. Bom, pessoal, nessa parte do conteúdo do edital não tem mapinha mental, tá? Então a gente vai aqui conversando mesmo. Nações e nacionalismos no século XIX. Então aqui vai tratar das revoluções europeias, por exemplo, do século XIX, Primavera dos Povos, por exemplo, tá? Ideais sociais e projetos revolucionários. Aí nacionalismo, a ideia da formação da nação. Lembrando que nação é aquela ideia de pertencimento cultural de um povo. Então esse sentimento começa a ficar muito forte na Europa, tá? O chamado socialismo utópico, que é a ideia de buscar a igualdade social a partir da boa vontade das próprias elites, né? Por isso que o Marx chamou de utópicos. O socialismo científico, que na realidade é o marxismo, que prega a revolução socialista a partir do proletariado, tomaria o poder, implantaria o governo dos trabalhadores, governo do proletariado, tentando conduzir a sociedade ao comunismo, que seria a sociedade sem desigualdade social, e o anarquismo,
O anarquismo, ele prega que a causa de todos os males da sociedade é o Estado. Então, o pensador anarquista, ele é contra a existência do Estado e contra a propriedade privada. A propriedade, portanto, deveria ser coletiva. O anarquismo, ele sofre muitas críticas, porque quem é contra ou quem não gosta das ideias acha que vai virar um regaço. Por isso é que a palavra anarquismo, ela acabou virando sinônimo de bagunça, tá? E o liberalismo econômico, que é aquele pensamento do Adam Smith, onde o Estado deve ser apenas um regulador das atividades econômicas. Ah, pessoal, então esses são os pontos que eu acredito que podem aparecer na prova. O avanço industrial e o capitalismo monopolista, o controle, por exemplo, dos países ricos sobre mercados da África, da América, por exemplo, tá? E a classe operária e a luta por direitos, que a gente falou bastante já, né? Movimentos sociais lutando por direitos trabalhistas, direitos sociais, por maior participação política. Outro ponto do edital fala sobre neoliberalismo e globalização. Então, neoliberalismo é a fase atual do capitalismo liberal, tá? que acabou predominando no mundo inteiro, e a globalização, que é aquela ideia de conexão global através do comércio, dos atuais sistemas de comunicação, tecnologia, redes sociais. Então, aqui tem palavrinha-chave. Então, alta produtividade, alta tecnologia, aumento da velocidade, mundo conectado. Lembrando que a globalização ela não conseguiu resolver as desigualdades sociais do mundo. Tá? Então, assim, o mundo ele é mais integrado, mas os benefícios da globalização eles estão principalmente nos países mais ricos. Bom, outro ponto de atenção fala da economia globalizada, aí de algumas entidades internacionais. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que é uma entidade que busca manter o sistema capitalista em funcionamento, emprestando dinheiro aos países. Mas lembrando que toda vez que o FMI ele empresta dinheiro, ele exige que os países adotem um modelo neoliberal e cortem gastos que normalmente vêm das áreas sociais. Por isso, muitas críticas em relação ao FMI. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela serve para regular o comércio internacional, mas essa entidade perdeu muita força nos últimos anos, principalmente por boicote dos Estados Unidos. O Banco Mundial, que é um banco, né, que ele tem como finalidade financiar projetos pelo mundo e emprestando dinheiro aos países. Mas lembrando, todos esses são controlados pelos chamados países ricos, principalmente pelos Estados Unidos, né? O próximo trecho do edital ele fala sobre Estados Unidos e América Latina, tensões e diálogos. Bom, o que os Estados Unidos buscou na América Latina ali no século XIX? Então, primeiro, a doutrina Monroe, a América para os americanos. O que foi essa doutrina? Foi um recado do presidente dos Estados Unidos, o James Monroe, aos europeus, falando assim para eles: ó, europeus, não se intrometam mais nos assuntos do continente americano. Agora a América é dos americanos. Quais americanos? Bom, com base nessa política, os Estados Unidos acabou entrando em conflito com a Espanha pela independência de Cuba, por exemplo. E através da chamada política do Big Stick, grande porrete, vou pegar a caneta aqui. Política do Big Stick, grande porrete. Aí tem essa frase, ó: fale macio, e use um porrete. Ou seja, os Estados Unidos buscavam o quê? Ver os seus interesses atendidos, principalmente no Caribe, ali na América Central. Caso os seus interesses não fossem atendidos, força militar, intervenção militar. Isso aconteceu, por exemplo, no Panamá, onde os Estados Unidos construiu o Canal do Panamá, que foi controlado até a virada do milênio. E até hoje, né? Por exemplo, o Trump ultimamente andou falando que queria pegar de volta o Canal do Panamá. Outra coisa importante que apareceu no edital foi a ideologia do Destino Manifesto. Pensa, o que é isso? A conquista do Oeste, o avanço em direção ao Oeste dos Estados Unidos, ele foi marcado pela ideologia do Destino Manifesto. O que ela significa? Que os estadunidenses receberam de Deus a missão de conquistar as terras selvagens do Oeste. Essa ideologia ela colocava os nativos, né, os indígenas, como um obstáculo que poderia ser superado em nome de um destino dado por Deus. Obviamente, né, pessoal, que isso é eurocentrismo, etnocentrismo, enxergava os povos nativos da América como inferiores aos europeus. Essa doutrina, portanto, ela justificava ali o domínio do Oeste, mesmo com o extermínio dos povos nativos. Vou tentar colocar aqui do lado a imagem lá, uma mulher flutuando, segurando um cabo, olhando para o Oeste, que simboliza o Destino Manifesto. Beleza? Fique esperto com essa, hein? Bom, agora a gente vai falar da família real portuguesa no Brasil e as transformações
ocorreram no Brasil a partir disso. Agora tem mapinha mental. Bora? Bom, gente, ó, família real portuguesa no Brasil. Então, pela primeira vez, uma família real europeia pisou no continente americano. Lembrando que a família real portuguesa fugiu para o Brasil devido ao bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte. Lembrando que Portugal não respeitou esse bloqueio e Napoleão mandou invadir Portugal. Portugal veio para cá escoltado pela Inglaterra. Bom, quem governava Portugal era o Dom João, que era regente. A mãe dele estava doida. O primeiro decreto, atenção, o primeiro decreto de Dom João no Brasil, ainda em Salvador, antes de chegar no Rio de Janeiro, no ano de 1808, foi a chamada Abertura dos Portos às Nações Amigas, o que na prática encerrou o chamado Pacto Colonial, permitindo que os brasileiros passassem a ter liberdade comercial. Lembrando que pelas regras do Pacto Colonial, o Brasil era preso à sua metrópole comercialmente, a Portugal, tá? Com a abertura dos portos, Dom João ele encerrou o Pacto Colonial e foi a medida mais importante em relação à independência do Brasil, tá? No governo de Dom João, ele tomou várias medidas importantes, tá? Por exemplo, os produtos ingleses passaram a ser taxados em 15%, a Inglaterra então levou vantagem, os outros países eram taxados em 24%. Autorizou algumas fábricas no Brasil, o Banco do Brasil foi criado lá em 1808, teve construção de estradas, a missão francesa, uma série de artistas, arquitetos, botânicos franceses vieram para o Brasil nesse período, a criação do Museu Nacional, a imprensa régia, com a Gazeta do Rio de Janeiro, o jornal surgindo, a Biblioteca Real, Escola Real de Artes e Observatório Astronômico, a primeira Faculdade de Medicina, Academia Militar e da Marinha, e em 1815, outra medida importante para a independência. O Brasil ele foi levado a Reino Unido, a Portugal e a Algarves, deixando oficialmente o status de colônia e passando a ser um Reino Unido de Portugal. Lembrando que essa medida era importante porque lá na Europa estava acontecendo o Congresso de Viena, é aquele que falava da restauração, e a família real estava aqui no Brasil. Então, elevando o Brasil a Reino Unido, o Dom João poderia justificar a sua permanência no Brasil. E também a anexação da província Cisplatina, que é o Uruguai, foi anexada ao território brasileiro. Bom, lá em Portugal, teve uma revolução em 1820 chamada Revolução do Porto. Nessa revolução, que é uma revolução liberal, eles queriam, portanto, acabar com o absolutismo em Portugal, eles tomaram o poder em Portugal, foi criada uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição que seria liberal, ou seja, inspirada nas ideias iluministas. Nessa revolução, eles passaram a exigir a volta de Dom João para Portugal. Dom João não queria voltar, mas foi obrigado a voltar. Mas o objetivo central das cortes portuguesas, lembrando que cortes é como era chamada a Assembleia Constituinte Portuguesa, os deputados lá de Portugal, eles defendiam que o Brasil voltasse à condição de colônia, ou seja, eles defendiam o fim do decreto da abertura dos portos e a recolonização do Brasil. Esse objetivo dos portugueses acabou unindo as elites brasileiras contra a recolonização e foi a gasolina necessária para o processo de independência do Brasil. Quando Dom João voltou para Portugal, ele deixou o filho dele aqui, o Pedro, como regente do Brasil. Aí começa uma série de pressões contra Dom Pedro, uma série de exigências para que ele voltasse também para Portugal. Afinal, as elites portuguesas viam Pedro como um fator de união que poderia ameaçar essa recolonização do Brasil. Então vieram muitas ameaças, por exemplo, uma ordem que nenhuma província deveria obedecer Dom Pedro. Aí Dom Pedro deu uma contra-ordem que nenhuma província deveria obedecer Portugal sem a concordância dele. Então começa um jogo político entre as elites portuguesas e Dom Pedro. Lembrando que as elites brasileiras viam em Dom Pedro que é um fator importante para a independência do Brasil, para evitar a recolonização. No dia 9 de janeiro de 1822, diante das ameaças, o Dom Pedro ele resolveu ficar, né? Então, ele estava ali num prédio, ali numa sacada, então, aí ele teria dito, se for para o bem de todos e felicidade geral do Brasil, diga ao povo que fico, 9 de janeiro de 1822, resolveu ficar. As pressões portuguesas continuavam, Dom Pedro estava em viagem para São Paulo, provavelmente ele foi visitar a amante dele lá em Santos, tá? E no dia 2 de setembro de 1822, diante de novas ameaças que chegaram de Portugal, a esposa do Dom Pedro, Leopoldina, que era regente, afinal o marido estava viajando, ela reuniu o conselho lá de Estado, lá com José Bonifácio, por exemplo, e decidiram
emitiram o decreto de independência que foi assinado pela regente Leopoldina. Então, a parte formal da independência, o decreto, foi assinado pela Maria Leopoldina. Okay? Ela pega e manda os documentos para o Dom Pedro, que estava na direção entre Santos e São Paulo, subindo a Serra do Mar. Ele foi interceptado no dia 7 de setembro de 1822 e recebeu os documentos e teria feito o gesto, né, do chamado Grito do Ipiranga, declarando a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, o chamado Grito do Ipiranga, que rompeu de vez as relações entre Brasil e Portugal. Lembrando que essa passagem ela foi eternizada nesse quadro aqui, ó, quadro Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, e coloca Dom Pedro como figura central aqui, ó. Certo? Obviamente que é uma idealização do processo de independência que faz parte da ideia de formar uma identidade nacional, principalmente durante o Segundo Reinado. Aí, pessoal da segunda série, ó, essa é a primeira parte da revisão, tá? Então, a gente foi aqui até a vinda da família real e a independência do Brasil. Ainda falta o primeiro reinado, Constituição de 1824, período regencial, segundo reinado, e lembrando que o conteúdo vai até a Quarta República, até ali, ó, a ditadura militar no Brasil, tá? Então, essa primeira parte, espero que ajude bastante mesmo. Não esquece, né? Compartilha esse vídeo, dá um likezinho, ajuda a fortalecer nossas redes sociais, que estão aqui em cima, tá? Entre em todas de preferência, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até daqui a pouco, né?